Fala, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Como vai você, beleza? Você que está aí na ansiedade, né? Só na expectativa de sair o edital para a Polícia Penal de Minas Gerais, imagino como deve estar. Mas não desanima, não para, não fica esperando o edital sair para começar a estudar. Vamos lá para cima e conta com a equipe do Vale Concurso para te ajudar a se preparar com qualidade para este concurso, que é um dos mais aguardados aí, beleza? Então, gente, muito prazer. Se você não me conhece, eu sou o professor Volney Sueza, professor de Direito Penal aqui do Vale Concurso, e com certeza vou trazer para você, né, um conteúdo muito importante para você, beleza? Olha só, né, vale lembrar que nós temos aí diversas aulas para a Polícia Penal, tá? Você pode maratonar o nosso canal, talvez se você é novo, chegou agora, pode já aproveitar e se inscrever, apertar no botãozinho abaixo, se inscrever já, deixa o sininho de notificação ativado, porque quando sair um vídeo novo, o YouTube vai vir e vai te notificar, você não vai perder tempo aí, já vai poder assistir, né, rapidinho, essa aula totalmente gratuita para você. Por isso, já deixa o gostei, o like aí, comenta aí para mim de onde você é, qual cidade ou estado que você é. Vai ser muito bom em ver os comentários, depois a gente vai estar respondendo. E até dúvidas, né, que você tiver, você pode mandar aí. Eu vou deixar aqui o meu Instagram, caso você queira acompanhar lá, tá? @Volney Sueza. Se você quiser dar uma olhada, acompanhar, né, tudo que eu posto ali, ou falar comigo, tá? Vai ser um prazer em receber você ali. Olha só, estudar para a Polícia Penal, né, é algo que exige bastante, não só para este concurso, mas qualquer outro concurso aí. Você que sonha em entrar nas carreiras policiais, né, nós preocupamos bastante em passar aqui para você um conteúdo de qualidade que com certeza vai te ajudar a acertar as questões, que é o que você precisa, beleza? Então, quando a gente vai falar da Polícia Penal, você acaba encontrando certas dificuldades pelo fato de que quando você olha aqui, né, às vezes é a primeira vez que você está olhando, a matéria de direito penal. A matéria de direito penal, você olhando o edital, você não vai ver escrito lá direito penal, você vai ver na parte das leis, você vai ver lá decreto, aí você vai ver o número do Código Penal, tá bom? Decreto 3.680, de 1940, aí cobra lá artigos tal. Pois é, assim as pessoas passam a ter um pouco de dificuldade. Acontece que o direito penal, ele estuda a matéria penal, englobando tanto o Código Penal em si, como também algumas leis extravagantes, como a Lei de Abuso de Autoridade, você tem a LEP, que você estuda aí com o professor Breno Fraga, e tudo isso. Nós vamos estudar essa parte do penal. Só que é importante que você tenha em mente que vamos falar algumas palavras difíceis, porque é o que está na lei, e também alguns conceitos que você tem que saber para a sua prova, não só para a Polícia Penal, mas você vai fazer outros concursos também e vão cobrar conteúdo semelhante, você já vai, né, tá matando aí dois coelhos com uma cajadada só. Olha só, no processo seletivo que a gente teve aí em 2018, deixa eu colocar aqui PSS 2018, você teve no conteúdo de penal os artigos 21 ao 40 sendo cobrado do Código Penal, tá? Já nos concursos de 2013, tá? Vamos pôr aqui 2013, você teve os artigos 312 ao 327 sendo cobrado. São bem diferentes, né? Aqui no Vale Concurso, nós reunimos os dois conteúdos e colocamos lá no curso para você. Então, você vai estudar tudo. Mesmo que a banca venha colocando qualquer um desses conteúdos, você terá lá. Ah, mas e se mudar? Não tem problema, a gente muda também, tá? Então, vale lembrar que o nosso curso tem tudo isso para você. Nós juntamos tanto a matéria do concurso como do processo seletivo, porque já que foi a mesma banca, já demonstra a intenção da banca de cobrar esses conteúdos. Já hoje nós vamos tratar aqui, né? A gente já falou de muita coisa. Se você olhar aí se você olhar no YouTube, você vai encontrar todas as aulas nossas aqui desses tópicos que a gente já falou aqui aqui da Polícia Penal, né? Tanto do processo seletivo como do concurso. E aí a gente vai falar agora de um assunto
que está no artigo 29, no artigo 30 e o artigo 31, que é um instituto do direito penal chamado concurso de pessoas. O concurso de pessoas, gente, ele não é um concurso aí público, não é um negócio que você vai fazer uma prova, não. Aqui é quando mais de uma pessoa pratica o mesmo crime, beleza? Então, pessoas estarão concorrendo, olha só, pessoas estarão concorrendo para aquele crime. Como que vai se dar isso, então? Se tem eu, você e mais um parceiro nosso reunidos aqui para praticar, né, um crime de roubo. Nós vamos lá assaltar o banco, nós vamos assaltar lá o banco, a gente quer dinheiro, a gente precisa de dinheiro, porque a pandemia aí prejudicou a gente. Então, como a gente não vai praticar estelionato, né, a gente não vai aplicar um 171, nós vamos ali praticar, então, um assalto. Aí, o artigo 29, esse mesmo artigo 29, ele começa falando para você o seguinte, ó, olha, quem de qualquer modo concorre para a prática do crime, ó, incide sobre ele a pena deste crime, só que na medida da sua culpabilidade. Vamos lá, vamos por parte aqui. O que o Código Penal vem falar para você? Olha, a pessoa que de qualquer modo concorrer para a prática do crime, ela vai ter a pena deste crime incidida sobre esse. Incidido, olha só, talvez você está começando a ver agora direito penal. Aí você já começa com as palavras difíceis, concurso de pessoas, culpabilidade, incidido. Eu tenho que te falar que para esse concurso da Polícia Penal, você precisa saber a letra da lei. Então é importante que você pegue o Código Penal, olha só, eu tenho aqui no celular, né, um aplicativo que eu uso é a OAB de bolso, né, OAB me patrocina aí, né, estou fazendo a propaganda, OAB de bolso. Aqui tem todas as leis, tem tudo aqui que você precisa, as leis tem tudo aqui. Não é voltado para concurso, né, mas sim para a OAB, mas tem tudo aqui da lei. Então eu utilizo ele. Aí é importante você saiba isso aqui, porque na prova pode cair para você simplesmente isso aqui. E aí eles podem trocar essa palavra ou retirar ela, a culpabilidade, colocar, por exemplo, na medida da sua ilicitude, na medida da sua punibilidade, não. Na medida da sua imputabilidade, não. Eles querem o quê? Na medida da sua culpabilidade. Isso aqui, gente, está ligado à questão da aplicação da pena. Acontece o seguinte, mesmo que eu, você e mais um parceiro vamos lá assaltar o banco, tá aqui, artigo 157, nós vamos assaltar um banco, nós vamos responder por este artigo, não tem como aqui, né, não é obrigado isso, tá, preste atenção nisso aqui, que nós vamos receber a mesma pena, eu 10 anos, você 10 e o parceiro 10, não é isso, nós temos que ter a pena aplicada sobre nós na medida da nossa culpabilidade. O que significa isso? Que tem que ser analisado um princípio aqui, chamado princípio da individualização da pena. Ou seja, você tem aqui, cada uma das pessoas, eu, você, nós temos algumas características. Então pode ser que eu seja reincidente, você talvez seja primário, ou você tenha alguma outra, um atenuante, ou tenha alguma majorante que teve ali por sua conta, ou então teve um agravante. Então você tem alguns pontos que eu não tenho. Então tem que ser aplicado isso individualmente. Com isso, pode acontecer que mesmo que a gente pratique o mesmo crime, nós estaremos sujeitos na pena desse crime, no caso do roubo, tá? Tô falando roubo simples, 4 a 10 anos, reclusão de 4 a 10 anos, tá bom? Aí a gente vai estar diante dessas penas.
Porém, eu posso pegar 5, você 7 e o parceiro nosso pode pegar 8, né? Você já deve ter ouvido falar do tívio, o mévio e o semprônio, né? Que é em latim, né? Latim não, agora eu esqueci a língua. Significa o fulano, ciclano, tá? E o beltrano. Então você tem essas 3 pessoas aí. Por isso, pessoal, que para a sua prova você tem que entender isso aqui. O Código Penal, ele veio e entende que todo mundo é igual na prática desse crime. Por isso que para a Polícia Penal você não precisa saber, por exemplo, que nós aqui adotamos uma teoria unitária ou igualitária ou monista. Por quê? O que significa essa teoria? Significa que para a prática do crime, todo mundo que concorrer terá aplicação da mesma pena desse crime. Então, isso é uma teoria o quê? Unitária, ela considera todo mundo igual para a prática desse crime, mas eles terão a sua pena aplicada na medida da sua culpabilidade. Tá vendo? Isso é gente indo muito mais além do que você precisa ter para a Polícia Penal. Você só precisa ater aqui a quem, de qualquer modo, concorre para a prática do crime, incide sobre ele na pena, a pena combinada na medida da sua culpabilidade. Então, vamos apagar isso aqui e vamos prosseguir. Aí, acontece que o parágrafo 1º do artigo 29, ele traz para a gente algo que vai fugir dessa regra, né? Olha só, o parágrafo 1º fala que se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Ou seja, se você tem aqui o que é considerado uma participação, né? Então, eu e você entramos no banco, armados e tudo mais. O nosso parceiro ficou aqui no carro de fuga, né? Deixa eu desenhar aqui um carrinho aqui. Ó, borado, sem fumacinha. Ele tá aqui sentado, esperando a gente. Quem já assistiu aquele filme Baby Drive, né? O carinha lá, ele fica escutando música e dirige mais. Então tá aqui, ó, no carrinho esperando a gente lá, né? Acontece que pode então ser considerado que essa participação dele é de menor importância, porque o fato dele aqui não interfere na prática do roubo aqui, entendeu? Ele só tá o quê? Dando a fuga pra gente, mas não muda nada, o crime vai acontecer aqui da mesma forma. Então, se considerar isso aqui como uma participação, olha, de menor importância, você poderá ter o quê? Uma diminuição de pena. E aí, o que você tem que saber? Qual é essa fração? Então, você tem que lembrar na sua prova que essa diminuição de pena será o quê? De 1/6 a 1/3. Por quê? Na prova, eles vão colocar outra coisa. Então, de 1/6 a 1/3. Vai colocar que é de 1/3 a metade, de 1/3 a 2/3, vai pôr um monte de coisa, mas você tem que lembrar que quando tiver uma participação de menor importância, pode a pena então diminuir de 1/6 a 1/3, beleza? Então, gente, cuidado com isso aí. Prosseguindo, então, nós temos aqui o seguinte, ó. Nós temos aqui o parágrafo 2º. O parágrafo 2º, ele traz para a gente um desvio subjetivo de condutas, tá? Um desvio subjetivo de condutas. Olha só, o que ele vai falar? Ele fala o seguinte, se algum dos concorrentes são as pessoas que estão participando aqui do crime, né? Eu, você, nós estamos concorrendo, quis participar de crime menos grave, olha só, então, vamos por parte aqui, nós temos o crime mais grave e você tem, por outro lado, o crime menos grave. Beleza, são 2 tipos de crime. Nós temos o crime menos grave e o crime mais grave. Um dos concorrentes, ele quis praticar o crime menos grave. Por exemplo, furto. E aqui o crime mais grave é um pouco que é roubo.
Percebe? É diferente, não é? O roubo, você tem um emprego de violência ou grave ameaça. Já o furto, não. Então, o parágrafo 2º vai falar o seguinte: se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até a metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Preste atenção. Aqui é o seguinte: olha, a gente vai praticar um crime, que é o menos grave. Beleza. Nós concordamos, acertamos tudo ali, mas acontece que, olha só, um dos concorrentes, faz uma cagada e acaba praticando um crime mais grave. Assim, você que queria praticar o crime menos grave, você também, olha aí, você vai responder pelo mais grave? Por quê? Você tem o artigo 29 falando que quem de qualquer forma concorre para o crime incide sobre ele as penas daquele crime, não é? Então, num raciocínio lógico, você vai pôr o quê? Não, se ferrou, não é? Se eu quis praticar um crime menos grave, mas o parceiro pratica um crime mais grave, eu vou responder também. Mas aí o código vem e fala que quando eu tenho um desvio de conduta, ou seja, vamos dar um exemplo aí. Dessa vez, eu e você vamos furtar uma casa. Nós vamos ali furtar uma casa, nós vamos entrar lá e fazer a limpa nessa casa. Nessa casa a gente sabe que as pessoas não estão lá mais. Então nós entramos, pulamos o muro e o nosso parceiro está aqui fora com o carro, está com o carrinho lá cheio, né? Deixa eu até tirar ele daqui. Ó, tá eu e você aqui normal, tá? Nós entramos e estamos lá, pegamos a televisão, pegamos o fogão, botijão, que tá caro agora, né? Então pegamos o botijão, tem que pegar. Pegamos também o criado mudo, joia, relógio, tudo que tinha, estamos limpando. Beleza. Eu, então, subo lá no segundo andar e quando eu chego no segundo andar, eu vou entrar em um dos quartos que tem lá, eu me deparo com uma pessoa lá. E aí, eu me deparando com aquela pessoa, eu simplesmente, né, entro em pânico. E aí eu falo, e agora? Fudeu, né? Tem uma pessoa aqui. O que eu faço? Eu mato aquela pessoa. Mato aquela pessoa para garantir, para conseguir furtar as coisas. Dessa vez, nós estamos falando o quê? Do roubo qualificado, né? Chamado aí de latrocínio, artigo 157, parágrafo 3º, tá? Então você tem esse latrocínio. O que é mais grave, o furto ou o latrocínio? O latrocínio é lógico, né? Então você tem aí o latrocínio. Quando você vai lá e escuta um tiro, então você assusta e vê, ih, rapaz, um tiro. O que aconteceu? Você chega lá em cima e vê eu com a arma na mão e a pessoa morta. Então, aqui você vai falar, o que você fez? Que doideira é essa? Você vai responder por este crime também? O artigo vai falar que não, você vai responder pelo crime menos grave, que é o que você queria responder, é o que você queria praticar. Percebe que teve um desvio. Eu e você, eu não te chamei, olha só, preste atenção. Eu não te chamei e falei assim, olha, tem um cara aqui. O que a gente vai fazer? Você fala, vamos matar ele. Aí eu vou lá e, é verdade, vamos matar ele. E vou lá e mato essa pessoa, latrocínio. Você deve ter visto aí recentemente que mataram lá um policial lá em Pernambuco, né? Foi, não lembro a cidade. Chega dois caras, né? Dois caras, tá, o portão tá aberto, parece que era do policial, era uma área de festa, o policial estava lá e o portão aberto. Chega dois caras, dois bandidos, para assaltar lá, para fazer um roubo. Beleza, né? Chega lá para fazer um roubo. Acontece que quando eles vão, né, verificar lá o policial, eles não sabem que ele é policial, eles descobrem então que ele é um policial. Aí quando eles descobrem que é um policial, o que um cara fala? Mata, mata, que é a polícia. Um tá com a arma, o outro tá tentando pegar as coisas, mas ele também tá com a arma. Ele fala, mata, mata, que é a polícia. Dá para ouvir lá, né? Depois você pesquisa no YouTube. Eles então matam ali o policial. Percebe que aqui teve um desvio? Teve, mas
os dois concordaram e logo eles responderão pelo mesmo crime, tá? Agora, neste exemplo que a gente está falando, você não sabia que eu fiz e nem concordou, você só responde pelo crime menos grave. Porém, você vai ter um aumento de pena da metade, tá? Aumenta a pena da metade se o resultado mais grave, esse resultado que eu matei a pessoa, fosse previsível. O que significa isso? Quando a gente saiu para praticar o furto, eu levei uma arma na cintura. Eu levei a arma. Aí eu te pergunto, é previsível ou não que pode acontecer algo pior? Não precisa nem responder, né? Então, por isso, você, né, vai ter esse aumento de pena. Você vai continuar respondendo pelo crime menos grave, mas terá um aumento de pena aqui neste caso, beleza? Então, muito cuidado com isso aí. Para a gente ir encerrando o nosso vídeo, se você está gostando, não esqueça de deixar o seu gostei, tá? Deixa o seu gostei aí, o like e se inscreva no nosso canal para você, né, continuar acompanhando aí as nossas videoaulas. Nós temos aqui agora o artigo 30, né? O artigo 30, ele vai trazer um conteúdo muito importante. Eu vou tentar, né, trazer aqui para você algo muito essencial, que é o artigo 30 aqui, você não pode confundir. Ele vai falar, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal. Então, o que ele está falando? Olha, circunstâncias e condições pessoais, anota isso, são incomunicáveis, tá? São incomunicáveis, é isso que ele está falando para você. Só que ele fala, salvo, exceto, salvo, se for o quê? Elementar do crime. Gente, a princípio é difícil de entender isso aqui, porque você não sabe o que é circunstância, nem condição, a palavra incomunicável já é meio difícil, e o que é elementar do crime, beleza? Tudo isso é difícil, mas você tem que lembrar disso, pelo amor de Deus, lembrar para você que as circunstâncias e condições pessoais são incomunicáveis, salvo se for elementar do crime, salvo se ela for elementar do crime. Neste caso, ela vai fazer o quê? Vai comunicar. O que isso aqui significa? Existem circunstâncias e condições que têm característica pessoal, está ligada àquela pessoa. Por exemplo, idoso, uma gestante, um funcionário público, são característica pessoal da pessoa. É uma característica pessoal da pessoa. O deficiente, ele não é deficiente, é uma característica pessoal dele. Então, imagina só que exista um funcionário público. Um funcionário público é uma característica pessoal, que ele é o que? Funcionário público. Aí eu te pergunto, o fato de ter essa condição pessoal, ela não vai comunicar se ele estiver praticando o crime com outra pessoa. Então você está lá, você foi aprovado no concurso público e eu estou aqui, imagina lá, sou civil e estou com você num concurso de pessoas praticando um crime. O fato de você ser o funcionário público não vai comunicar comigo, ou seja, quem de qualquer forma concorre para a prática do crime incide sobre ele aquela pena combinada. Na regra, funciona o quê? Que você é funcionário público, mas você, só de ser funcionário público, você vai ter algumas agravantes a mais do que eu, não vai comunicar comigo, não vai me considerar também um funcionário. Porém, aqui fala, salvo se for elementar, ou seja, se nós praticarmos um crime, você pratica um crime, que lá no tipo penal, ser funcionário público é um elementar, aí sim pode comunicar. Por exemplo, você tem lá o peculato, furto. Então imagina só, subtrair
o funcionário público que subtrai, né, aquela coisa, aquele bem e valor, mesmo não estando em sua posse. Veja, você é funcionário público. Lá no tipo penal do peculato, no artigo 312, parágrafo 1º, você vai ter, então, essa elementar o quê? Ser funcionário público. A pessoa é funcionário público e pratica aquilo ali. Logo, se eu, civil, sou uma pessoa normal, ajudo você a subtrair aquilo ali da prefeitura, lá de onde você trabalha, eu também serei considerado funcionário público na hora de aplicar a punição. É isso mesmo. Eu, então, vou responder por peculato, assim como você, mesmo eu sendo o quê? Um particular, mesmo eu sendo um civil. Naquele momento, a circunstância, mesmo sendo uma condição pessoal, ela também vai se comunicar, porque é elementar do crime. E no peculato furto é um elementar ser funcionário público, beleza? Então, gente, muita atenção nisso aí. E para a gente encerrar, né, para a gente ir finalizando, nós temos o último aí, que é o artigo 31. Ele fala o ajuste, a determinação, a instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. Então, imagina, por exemplo, né, que nós estamos lá reunidos, eu, você e o nosso parceiro, para praticar o assalto lá ao banco. Acontece, então, que ele está lá no carro, né, esperando a gente assaltar. Beleza, ó, o carrão já mudou. Eu e você saímos do carro e nós temos que passar lá do outro lado da rua, porque é onde está o banco. Quando a gente sai do carro, está passando uma viatura da polícia lá do outro lado. Presta atenção, a viatura está passando, a gente já ficou o quê? Com medo e volta para trás. A gente nem sequer iniciou a execução do crime, nem tinha chegado na porta e parado, é um assalto. Com isso, a participação, a justa determinação não é punida. Aí se a polícia chega e prende ele aqui, ele não vai ser punido também pelo crime de roubo. Por quê? Não é punido se nem sequer chegou a ser tentado o crime, nem iniciou a execução. Com isso, não há que se falar aqui em punição, beleza? Agora, se a gente tivesse entrado, já iniciado o assalto, e a polícia chega e prende ele aqui, aí sim já há a punição, beleza? Então esse é o artigo 31, isso é o concurso de pessoas para que a Polícia Penal de Minas Gerais, os artigos 29, 30 e 31, que você precisa, né, entender e levar aí para os seus estudos, beleza? Então espero que você tenha aprendido, tenha entendido, e qualquer coisa você pode entrar em contato, mandar mensagem lá no Instagram e também deixa aí nos comentários aí, né, como que tá, de onde você é, qual estado você é, depois eu vou estar lendo os comentários, beleza? Um grande abraço, bons estudos, conte com a equipe do Vale Concurso para te ajudar na sua preparação para a Polícia Penal de Minas Gerais e vamos seguir firme, não desanima, não desista, tá? Conte conosco e até a próxima. Tchau, tchau.